We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. O corpinho e a cabeça da nossa Mamãe Noel. A cabeça dela é da seguinte forma que a gente vai fazer. A gente vai fazer essas pencezinhas, costurar todas elas, assim. Vou passar uma costurinha reta aqui na máquina, em todas elas do lado avesso do feltro. Na parte da frente e na parte de trás da cabeça. Os bracinhos a gente vai costurar também pelo avesso, né? Vira aqui direito com direito. E passa uma costura reta aqui, deixando um espaço pra gente poder desvirar e depois encher. E aqui o corpinho, a gente precisa já posicionar essa parte do vestido aqui, a parte de cima da roupinha dela, já no corpo pra gente costurar tudo junto. Então a gente vai pegar aqui do lado direito e já vamos fixar um pouquinho, com um pouquinho de cola de silicone, essa roupinha aqui, para que na hora da costura ela não se desloque. Não precisa muita cola, é só mesmo para dar esse apoio. Faço isso aqui nas duas partes. Pinguinho aqui, um pinguinho aqui. Aqui o corpinho. Agora sim, agora já tá pronto pra gente levar a máquina também, essa parte. Vou colocar direito com direito. E aqui nós vamos passar uma costura aqui, entre as perninhas. Uma costura aqui na lateral toda, que vai puxar até o pescocinho. E aqui, nessa lateral, a gente vai deixar uma abertura, que isso vai facilitar que a gente desvire ela e que a gente também consiga preencher bem esses espaços com a fibra. E aí, costuro aqui também. Então, vai ter uma abertura aqui na lateral e uma abertura nessas duas partes aqui, do pezinho, também ficam abertas. Tenho aqui já todas as peças costuradas. A cabecinha eu passei uma costura ao redor de toda ela, então pra abrir, pra que a gente desvire e coloque o enchimento, eu abro aqui os dois lados e dou um piquezinho aqui embaixo no pescoço dela. Tomando cuidado, onde eu vou introduzir o pescoço, né? Tomando cuidado pra não cortar a outra parte também. Esse corte aqui tem um tamanho de 2 dedos, mais ou menos. E aí agora é só desvirar. Já costurei, já desvirei tudo. Não se esqueçam de deixar essa abertura na lateral, ela é muito importante, porque aqui como ficam 4 camadas de feltro, ele fica bem rígido para desvirar. Então tem que deixar essa abertura, senão ele não desvira. E agora a gente vai colocar só o enchimento nessas partes, em todas essas peças aqui, para encher elas. Lembrando de colocar sempre nesses pequenos aqui, pescocinho, empurrar bem com auxílio de uma pinça ou de um palito mesmo, que seja empurrar bem nesses cantinhos, porque é muito importante que ele fique bem cheio. Já enchi aqui os bracinhos, a cabecinha, então eu reservo. Aqui eu já coloquei primeiro o enchimento nessa parte de cima, preenchi bem, fechei a lateral com ponto invisível e depois eu enchi as pernas para ela ficar bem firme. Aqui no finalzinho a gente vai fazer um alinhavo de ponto fuxico. É só ir passando aqui. Se achar que precisa, que ainda não tá bem firme, aproveita, coloca mais enchimento. E é só puxar e dar um nozinho. Tá pronto o corpinho dela. Só agora a gente reserva e vamos fazer a roupinha. Aqui nas manguinhas a gente vai passar uma costura reta aqui, ao redor delas, e só desvirar e reservar, porque depois a gente vai encaixar o bracinho dentro aqui.
Aqui na roupinha da Mamãe Noel, essa sainha dela. Eu só fiz aqui passei na barrinha aqui com a tesoura escalope. Fiz essa barrinha. E eu vou dobrar ela aqui ao meio, no avesso, e vou passar uma costura reta aqui, para que ela feche dessa forma. E depois a gente só vai fazer um alinhavo na hora de colocar no corpinho. Aqui no avental dela, a gente vai dobrar, pra gente encontrar o meio. Com a caneta fantasminha, a gente faz aqui uma marcação pra gente seguir como guia. E aqui, eu vou contar 2 centímetros à direita da marcação e 2 centímetros à esquerda. E vou fazer também um pontinho, pra eu saber onde é que eu vou fazer a dobra da minha pence. Venho aqui, seguro exatamente nesse pontinho e dobro um pouquinho pra cá. Pego aqui e faço o mesmo movimento no sentido contrário. E eles vão se encontrar aqui, esses 2 biquinhos. Venho aqui, prendo com alfinete. E vou fazer aqui desse ladinho também a mesma coisa. Jogo pra cá. E agora jogo pra cá. E prendo também. Agora eu vou levar a máquina e fazer uma costura de segurança sobre essas pences para elas não soltarem quando eu for costurar essa tira em cima do avental. Feita essa costura de segurança, eu vou passar uma costura aqui também sobre essa barrinha. E aí eu venho com essa tira e costuro assim. Fiz aqui a costura de segurança e agora sim nós vamos colocar aqui essa barrinha. Venho aqui, vou prender aqui com alfinete também. Aqui do outro ladinho. Estico aqui com calma. E agora nós vamos levar a máquina, passando uma costura reta aqui, nessa bordinha. Feito isso, nós vamos vir aqui e colocar essa tira, que vai ser essa tira que amarra, de amarração nas costas dela. Então a gente vem vir aqui, coloca direito com direito dessa tira, aqui dessa forma, passa uma costurinha reta aqui. Depois a costura ele ficou assim. Aqui ele vai fazer essa voltinha que a gente vai dobrar pra fixar no corpinho. Aqui agora a gente vai fazer esse acabamento aqui com o escalope, com a tesoura escalope. Que é só fazer esse barradinho. Só pra dar um charminho a mais. Aqui ela tem 2 bolsinhos que a gente vai só colar aqui na frente. E agora a gente reserva esse aventalzinho aqui. A montagem do sapatinho é da seguinte forma. Nós vamos colar as 2 partes do papelão. Uma na outra. E depois ela na sola do sapatinho. E aqui, a gente vai costurar essa barrinha aqui, direito com direito, nessa parte de cima. Essa barrinha branca, ela tá um pouquinho maior, que é pra facilitar pra gente costurar
ela vai ter esse excesso mesmo nas pontinhas. A gente vai costurar daqui até aqui, toda essa curva vai ser costurada. E depois a gente recorta, a gente refila para tirar esse excesso. Depois de passar essa costura aqui, a gente vai refilar. É importante tirar esse excesso, porque a gente precisa virar agora essa abinha. Nós vamos virar ela pra dentro, abrir bem essa costura aqui. Vamos dobrar o sapatinho com a parte já de fora do tecido assim pra dentro. Unir bem as duas pontinhas. E agora a gente vai fechar aqui essa parte de cima aqui da frente do pezinho dela. Tem que começar a costura pegando essas duas pontinhas brancas do tecido da abinha, porque daí ele já ajuda a fazer esse formato. Quando a gente for desvirar o sapatinho, ele já fica no lugar certo, já posiciona a aba do lugar certinho. Passada a costura aqui, agora é só desvirar. Ele já fica assim. Agora a gente coloca aqui a solinha do pezinho dele. Encaixa direitinho aqui. E agora a gente vem com ponto caseado e fecha aqui ao redor. O sapatinho já com a sola ficou assim. Coloquei aqui um pouquinho de enchimento nessa pontinha. Empurra com o dedo a costura para ele ficar bem redondinho a ponta. Coloca a fibra nessa pontinha aqui. Uma sainha já com a costura lateral aqui que a gente fez, né? Pra unir as duas partes, as duas pontas. Eu vou passar um alinhavo ao redor todo da saia. Vou vestir aqui na minha Mamãe Noel e vou puxar. E venho ajustando aqui, franzindo ela. Aqui eu só venho, puxo bem e prendo com um nó, para não soltar esse alinhavo. Aqui eu venho puxando, ajeito aqui essas preguinhas que ficou para ela ficar redondinha. E agora a gente vai colocar aqui a cabecinha dela. Usando esse mesmo buraco por onde a gente introduziu o enchimento, a gente vai encaixar ele aqui no pescocinho dela. Antes eu vou colocar um pouquinho de cola quente. E agora eu vou colocar aqui a cabecinha. É só encaixar e segurar. Aqui pra fechar bem esse vão, eu vou vir com a linha e vou fazer uma costura aqui pra terminar, pra não ficar esse vão aqui onde aparece o enchimento. E dar um acabamento bem bonito. E também ajuda a fixar melhor esse pescocinho. Aqui o bracinho é só encaixar na manga da roupinha. A gente coloca um pouquinho de cola aqui para ele fixar bem. Só para prender ele. E aqui tem a barrinha da manga, que é essa tirinha. A gente começa a colar. Se eu colei uma com a abertura, com a
o acabamento aqui, a finalização, começo e fim da tira aqui pra trás, desse lado, eu vou pôr o outro com espelhado, pra que fique assim, ó. Dessa forma as duas emendas ficam pra trás. E quando ela segurar aqui a bandejinha, não vai aparecer a emenda. Prontinho, o bracinho está prontinho, agora é só colocar nela. Ele tem que ficar retinho, assim, porque a gente não pode esquecer que ela tem que segurar a bandejinha com os biscoitos e o leite. Se a gente colocar esse bracinho inclinado, ela não vai segurar a bandeja corretamente, então tem que deixar ela já na angulação correta. Com a cola. Cada bracinho nós vamos colocar os pezinhos. Aqui a gente coloca a fibra para deixar bem cheinha a ponta. E daí a gente vem aqui com a cola. Coloca aqui no pezinho. Encaixa o sapatinho. Empurra até que o pezinho encoste no papelão do fundo. Pressiona para a cola fixar. Aqui no meu pezinho, ó, ele ficou um pouquinho murchinho, então cabe mais enchimento. Eu venho aqui e empurro mais um pouquinho para que ele fique bem cheinho mesmo, bem redondinho o pezinho dela. Enquanto couber enchimento, a gente coloca. Esse aqui também cabe mais um pouquinho. Estando os dois pezinhos bem cheinhos, eu vou colocar um pouquinho de... Vou levantar aqui, abaixar um pouquinho aqui, colocar cola quente e prender o sapatinho na perninha. Não muito, só um pouquinho de cola aqui, só para ele ajudar a dar um apoio maior.
Agora nós vamos colocar a palhinha do vestido. Eu coloco um pouquinho de cola aqui no centro. Coloco aqui no pescocinho, empurro aqui pra baixo da cabeça. E colo aqui atrás. O aventalzinho eu vou virá-lo e vou dobrando aqui esse aventalzinho pra fazer uma barrinha. Eu vou colando. Colei toda a tirinha, agora eu vou colocar aqui na roupinha dela, no corpinho dela. Bonitinha. Medir aqui pra ver se tá bem certinho. Eu vou colar sobre o vestidinho, a sainha. Ele já faz o acabamento da sainha. Só centralizem bem aqui essas pregas. Aqui, essas pontinhas do avental, eu vou só inclinar ela aqui pra baixo e essa vai vir por cima. Ele já vai fazer essas pontinhas pra quando eu colocar um lacinho aqui, aqui já ficam as pontinhas do laço. Esse lacinho aqui na parte de trás, ele é só um retângulo, eu passei aqui uma tesoura, fiz o corte das laterais com a tesoura escalope. E aqui bem no meio eu vou passar uma linha pra ele fazer formar o lacinho. Eu venho aqui passando um pesponto. Eu só puxo, ele fica uma gravatinha. É só passar a linha algumas vezes. E dar um nozinho atrás. Com a cola quente. Fixo ele aqui. E aqui vocês colocam uma miçanga, um botãozinho, alguma coisa pra fazer esse detalhezinho aqui. O mesmo a gente faz no sapatinho. A lacinha da mesma forma, só com um retângulo um pouquinho menor.
Que a gente coloca um enfeitinho também. E agora nós vamos colocar aqui os bolsinhos do avental. Colar aqui e a gente cola agora também um detalhe. Aqui no olhinho eu vou colocar essas partes do rostinho só para eu ver a posição onde eu preciso fazer o afundamento do olhinho. Eu venho aqui e coloco, acho aqui a posição correta, aí eu retiro essas coisas e venho aqui para fazer dar essa profundidade do olhinho dela. Esse aqui eu já posso tirar também. E agora eu vou pro outro lado. Prontinho. Já aprofundou, agora sim eu posso colar o olhinho ali. Mas antes disso, nós vamos fazer a boca dela. Vamos ver aqui a posição. Eu já vou colar esse narizinho, que eu uso ele como referência. Pra posicionar a boquinha. Na boquinha, vou pegar um fio, vou dobrar ao meio, fazer ele duplo. E eu vou colocá-la aqui. E vou vir lá de trás, como quando a gente faz a profundidade do olhinho. E vou pegar aqui a pontinha da boquinha. Ultrapasso aqui a ponta dela, vou lá pra trás novamente. E puxo. Pra ele dar essa profundidade na boquinha também. Desse canto, eu já vou puxar pra este cantinho aqui. Eu venho aqui por trás e já jogo a linha, a agulha saindo nesse cantinho da boquinha aqui também. Faço o mesmo processo. Vou lá pra trás. E assim, ele já puxa o cantinho, já ajuda na expressão, a formar a expressão dela. O sorrisinho da Mamãe Noel. Eu vou dar um nozinho aqui só pra prender essa profundidade, pra não deixar a linha correr.
mas mantém a linha na agulha. Agora eu venho aqui e faço um traço direto até o outro lado, unindo aqui esses dois pontinhos. Só para concluir o lábio dela. Prendo aqui atrás. Agora a gente vai colar o olhinho. Aqui no lábio dá pra pôr um pouquinho de cola também. E o rostinho tá pronto. Agora nós vamos fazer o cabelo. Aqui pra fazer o cabelinho dela, eu enrolei aqui a lã várias vezes. Aqui vai depender, a quantidade de voltas vai depender da espessura da lã que vocês têm, que vocês estão usando. Então, vão fazendo aí até que tenha o suficiente para cobrir a cabecinha. Isso a gente consegue ter essa noção só mesmo depois que enrola. Entre aqui entre as voltas, eu passei uma lã e eu vou fazer um nó aqui. Não prendam toda essa parte junta, porque a gente vai cortar aqui, então é só entre mesmo aqui a volta. Um nozinho. A gente tira daqui da régua. E aqui vai ser a franjinha dela. Eu só enrolei na mão mesmo esse daqui e prendi. Só dei várias voltas e prendi aqui no meio, porque esse vai ser a franjinha dela. E o cabelinho vai vir aqui. Aqui eu passei a lã várias vezes nessa régua, numa medida de 60 centímetros. E aqui a gente vai levantar, como a gente fez no cabelinho. Vamos levantar aqui bem no meio. Pegando toda essa parte aqui. Vamos passar. A gente amarra. Passando duas vezes aqui, fazendo 2 nós, porque eu achei que o meu primeiro ficou um pouco solto. Então eu tô fazendo mais um nozinho. Pronto. E agora nós vamos cortar aqui, logo acima desse nó, para que ele fique, todo esse cabelo vai ser uma extensão só, porque nós vamos fazer uma trança para colocar no cabelinho dela. Corto aqui em cima. Pronto, ele ficou bem comprido. E agora a gente vai trançar. Como a gente trança cabelo mesmo, divide em 3 partes. E vai trançando. Vou colar aqui primeiro a franjinha dela, bem no centro da cabecinha. Pode colocar que cubra os olhos mesmo, porque depois a gente vai cortar aqui. Essa outra parte que nós fizemos, que ficou assim, eu vou cortar aqui no meio.
estica bem ela aqui, pra achar o meio. Eu divido aqui, que esse cabelinho vai fazer aqui a lateral da cabecinha dela. Eu vou colar aqui no topo. Sobre essa lãzinha, com um nozinho voltado para baixo. E pressiona. Agora ela ficou cabeluda assim, agora nós temos que fazer o penteado dela. Eu já vou cortar aqui um pouquinho dessa frente pra gente ver o rostinho dela. Depois a gente já para mais um pouco. Eu preciso vir ajustando aqui a lateral do cabelinho, a lateral da cabeça. E preciso ir ajustando aqui atrás. A gente vai colando aqui atrás. Vai ficar um excesso, depois a gente vai cortar esse excesso. Não se preocupem, mas é importante ir ajustando os fios, alinhando os fios, pra gente prender bem justo aqui a cabecinha. Depois nós vamos colocar a trança que vai cobrir esse acabamento que a gente vai cortar. Então a gente calcula mais ou menos. Essa aqui é aquela nossa trança que a gente fez com na medida de 60 centímetros. Ficou um excesso ainda, uma sobra. Só ver mais ou menos aqui. Agora a gente vem com a cola quente, cobrindo as laterais. E esticando esse cabelinho. Desse lado aqui também. E a gente vem com os dedos mesmo penteando esse cabelinho. Agora vamos fazer aqui a parte de trás. Passa cola. Observa se tem algum vão ainda e vem passando cola e puxando o cabelinho para cobrir toda a pele da cabecinha dela. Feito isso, coberto todos os vãos, a gente vai ter que cortar esse excesso para que fique bem justinho aqui e a trança cubra. Então a gente vai ter que ir cortando e vai ter que ir colando. Com cuidado para não cortar demais. Vamos ver. E agora a gente vem colando aqui, puxando um pouco da lateral para trás.
passar mais um pouquinho ainda. E assim a gente vai parando de acordo com a necessidade. Se observar que dá pra tirar mais um pouquinho, a gente vai tirando mais um pouquinho. Aqui, nesse momento, tem que ter paciência mesmo. Pra gente fazer bem esticadinho o cabelinho. Aqui a gente mede, ó. Colado aqui. E agora a gente vai colocar a trança, que a trança, além de fazer um detalhe nela, ela vai ajudar a cobrir, a esconder esse cabelinho aqui, vai ser o acabamento. A gente começa colando ela aqui atrás. Se tiver ficado algum fiozinho solto, a trança vai ajudar a segurar ele. Aqui. Agora eu giro aqui pra ver onde que a gente vai prender. Aqui ela começa a prender já na lateral. E agora a gente só passar toda a volta nela aqui. Vai colocando aos poucos para ir ajustando com calma, para ficar bem simétrico. E agora eu volto com a trança aqui.
essa parte aqui vai esconder essa parte da trancinha, o começo da trancinha. Então, ela vai vir por cima. Como a gente cortou uma tira de 60 centímetros, ele dá a medida pra gente fazer até mais um coquezinho aqui no cabelinho dela. Se não quiser fazer o coque, aí dá pra cortar uma tira um pouquinho menor. Mas essa aqui ainda vai dar pra fazer essa voltinha. Aqui a gente só vem colando a pontinha. Eu vou levantar aqui o coque e eu vou colocar essa pontinha por baixo e volto com a luzinha cobrindo aqui. Vou mostrar mais pertinho. Então, a trança, além de fazer esse detalhe da cabecinha, do rostinho, ela também cobre todo o acabamento do cabelinho aqui embaixo. E a gente esconde o começo da trança e o fim dela. Aqui. Só com a cola. Só pressionar e tá pronto o cabelinho dela. Daí a gente só precisa cortar um pouquinho mais a franja, a parar, porque ela tá com a franja longa. E fica arrepiadinha. Tá pronto o cabelinho da nossa Mamãe Noel. Aqui na bandeja dela, nós vamos colocar uma camada de feltro, um pouquinho de cola, um papelão, mais um pouquinho de cola e outro feltro. E vamos passar um caseado ao redor. Nos cookies, eu coloquei aqui, para que ele não ficasse tão fino, que ele ficasse assim, gordinho, 2 camadas de feltro. Pode ser de qualquer cor, essa parte vai ficar por dentro, qualquer retalho que vocês tenham, já aproveita aí no reaproveitamento, né? E vocês, um pouquinho de cola, mais uma camada de feltro de qualquer cor, outra, um pouquinho de cola e a outra, outro pedacinho do cookie, cobertura do cookie aqui. E aí, é só casear ele aqui também ao redor. No copo de leite, vocês vão passar uma costura aqui na lateral, para fechar esse copinho. E depois um caseado aqui embaixo. Fazer essa parte de baixo aqui do copinho. Então vai ser uma costura aqui e a costura ao redor. Depois de costurar aqui o copinho de leite, a gente vai colocar um pouquinho de fibra dentro dele. Empurra bem. Só para que ele preserve o formato do copo. Daí a gente vem com um pouquinho de cola. E coloca aqui essa tampinha de feltro. Empurra com o dedo mesmo, empurra com a pinça, se tiver uma pinça. E agora a gente vai montar a nossa bandejinha. Eu cortei aqui um retângulo do tamanho para fazer como se fosse um guardanapinho. E a gente vai posicionar os cookies. Aqui o chocolatinho do cookie,
Depois de fazer o caseado, é só colar aqui as gotinhas de chocolate. Não precisam ser redondas exatamente, porque é gota de chocolate. Ela não tem um formato preciso. Vou pôr aqui a cola. Posicionar primeiro onde eu quero que fique esse lencinho. Vamos ver aqui como vai ficar na mãozinha dela. Assim. Então, vou colocar o guardanapinho assim. Aqui nessa pontinha, como eu quero que ela fique caidinha, eu vou colocar um pouquinho de cola na lateral e vou puxá-la pra baixo aqui. E agora eu vou posicionar o nosso copo com a costura voltada para trás. Coloco um pouquinho de cola no fundo do copo e pressiono ele aqui. Aqui nos cookies a gente coloca eles um sobre o outro para que tenha algum relevo, para que dê mais volume, né? Então a gente não faz. Poderia colocar um do ladinho do outro. Não tem muito. Não tem muito destaque, né? Então a gente coloca um sobre o outro para que dê esse relevo. E destaque mais. Depois de encontrar a posição, a gente vem colando. Um pouquinho de cola nesse. E um pouquinho de cola aqui. Agora é só colocar na mãozinha dela. A gente vai colocar um pouquinho de cola na mãozinha, nas duas mãozinhas, e vamos encaixar a bandeja. Nesse ponto, a gente consegue visualizar se os bracinhos estão bem na posição, se a bandeja ficou um pouco para cima, um pouco para baixo. Então aqui a gente consegue ajustar. Se quiser que o braço abaixe um pouquinho mais, a gente coloca um pouquinho mais de cola e abaixa um pouquinho esse braço, junta mais ele rente ao corpo para ficar uma posição melhor para a bandeja. Eu vou colocar só mais um pouquinho de cola aqui para baixar ele só mais um pouquinho. Para fazer o óculos dela, a gente vai pegar alguma coisa redonda assim, a gente vai colocar sobre o olhinho pra gente ter ideia do tamanho, pra ver se essa é a medida ideal para fazer o óculos, fazer a voltinha do óculos. Então eu venho aqui, seguro aqui essa ponta e eu vou dar 3 voltas completas aqui nesse meu cilindro aqui.
cortar aqui essa pontinha. Agora eu vou tirar daqui essas 3 voltinhas. Vou posicionar de forma que fique 4 anéisinhos aqui. E eu vou pegar 2 e 2. E puxo um para cada lado. E agora eu seguro aqui com calma e viro uma dos lados para cima. E já forma o nosso óculos. Agora é só prender aqui as laterais fazer as alcinhas. Então, enrolar com calma para ele não entortar esse arame. Corta aqui o excesso. Agora é só colocar aqui no rostinho dela. Colocar assim. Vou colocar cola bem rente ao narizinho, que é onde eu vou colar ali o arame. E já aperto o narizinho aqui junto com o arame, que ele já ajuda a fixar. Nessa voltinha, eu vou dar um pontinho da mesma cor do arame, com a linha, né, da mesma cor do arame que vocês utilizarem aí, só para ajudar a segurar esse óculos. Vou dar só um pontinho. Não precisa muito aqui, só para dar um apoio para cola. Prendo ele aqui. E agora eu vou voltar com essa linha aqui pra cima, que eu vou esconder esse nozinho na franja dela. Só um nozinho aqui pra não escapar. E arremato. E aqui eu vou puxar um pouquinho com cola mesmo esse cabelinho por cima e vou esconder esse nozinho. E agora só os detalhes, vou colocar aqui um brilho no olhar. Blush. Vou colocar aqui também um lacinho no cabelinho dela. Eu fiz um lacinho simples mesmo, de cetim.
agora só faltou esse detalhe aqui no bolsinho, que a gente vai fazer uma linha aqui simulando uma linha de costura. Pra dar um destaque maior para esse bolsinho. É só um pontilhado. E agora tá pronta a nossa Mamãe Noel, levando leite pro Papai Noel. Leite com biscoito.